Olha essas imagens, pessoal. Será que veremos o fim de mais uma ditadura? Tudo indica que sim, mas a pergunta que fica é: por que essa onda de protestos? Hoje vamos falar sobre isso, pessoal. Existem várias razões para essa onda de protestos, já que o regime iraniano provavelmente está com os dias contados. Primeiro ponto é a inflação descontrolada. No Irã, não houve um único ponto de início, mas sim períodos críticos que moldaram a crise atual de 2026. Historicamente, os principais marcos são o ponto de inflexão, 1973-1979. A inflação começou a subir de forma alarmante na década de 1970, durante o regime do Shah Reza Pahlavi. Em 1973, com o choque do petróleo, houve uma entrada maciça de capital que o país não conseguiu absorver, gerando uma inflação que passou de cerca de 2% para mais de 15% ao ano entre 1973 e 1977. Era pós-revolução e guerra, 1980-1988. Após a Revolução Islâmica de 1979 e o início da guerra Irã-Iraque a economia entrou em um ciclo de instabilidade crônica. A destruição da infraestrutura petrolífera e o isolamento internacional impediram o controle dos preços. A crise persistente da década de 1990 até hoje, a inflação tornou-se um problema estrutural e enraizado na economia iraniana. Os anos 90 foram a década com a maior inflação, acumulada até então, cerca de 603%. Uma nova onda de inflação alta foi impulsionada por sanções internacionais severas ligadas ao programa nuclear. Em resumo, embora tenha raízes nos anos 70, a inflação tornou-se descontrolada e crônica. A partir da Revolução de 1979, intensificando-se drasticamente nas últimas décadas devido às sanções e à má gestão econômica. Segundo ponto, crise hídrica é verdade que o Irã enfrenta uma crise hídrica catastrófica em janeiro de 2026, mas a afirmação de que não chove há 5 anos é uma imprecisão. O país atravessa, na verdade, 6 anos consecutivos de seca severa. Embora ocorram chuvas esporádicas e neve nas montanhas, elas têm sido insuficientes para repor os reservatórios, que atingiram níveis críticos. As principais causas desse problema são: 1. Seca prolongada e mudanças climáticas. O Irã vive sua pior seca em mais de 60 anos. O aumento das temperaturas globais reduziu a cobertura de neve no inverno, que é a principal fonte de abastecimento dos lençóis freáticos e rios quando derrete na primavera. 2. Má gestão dos recursos hídricos. Especialistas e investigações recentes apontam que a maior parte da crise se deve a falhas de governança, construção excessiva de barragens. Muitas foram feitas sem estudos ambientais adequados, secando rios e lagos naturais, como o Lago Urmia. Agricultura ineficiente. Mais de 90% da água do país é consumida pela agricultura, muitas vezes com métodos de irrigação desperdiçadores. A máfia da água. Há denúncias de que projetos de infraestrutura ligados a grupos de poder desviaram recursos hídricos para fins industriais e políticos em detrimento das populações rurais. Situação atual em 2026. Racionamento em Teherã, a capital, com cerca de 10 a 18 milhões de habitantes, está à beira de um colapso hídrico, com autoridades alertando para a necessidade de evacuação de partes da cidade se o cenário não mudar. Protestos sociais.
A falta de água e energia gerou uma onda de manifestações em diversas províncias, unindo agricultores e moradores urbanos que exigem acesso básico ao recurso. Subsidência do solo. A extração excessiva de águas subterrâneas está fazendo com que o solo ceda em várias regiões, causando rachaduras em infraestruturas e engolindo partes de cidades. Em resumo, embora chova ocasionalmente, a quantidade é tão baixa e a gestão tão falha que o Irã vive um estado de falência hídrica em 2026. O regime iraniano impôs um apagão total de internet e telefonia em todo o país nesta quinta-feira, 8 de janeiro de 2026. A medida é uma resposta desesperada à escalada massiva de protestos contra o governo que entraram em seu 15º dia e se espalharam por mais de 90 cidades. Detalhes do bloqueio. Colapso de conectividade. Monitores globais como NetBlocks e Cloudflare confirmaram que o tráfego de internet no Irã caiu para quase zero por volta das 18h45. UTC 22:15 no horário local. Corte de telefonia. Além da internet, linhas de telefonia fixa e móvel foram desativadas em Teherã e outras grandes cidades, impedindo até chamadas internacionais, uso de força letal e vítimas. Número de mortos. Até 8 de janeiro de 2026, organizações de direitos humanos confirmaram entre 36 e 45 mortes de manifestantes, incluindo pelo menos 8 crianças. Táticas de combate. Forças de segurança, incluindo a Guarda Revolucionária, IRGC, e a milícia Basij, estão utilizando munição real, espingardas com esferas metálicas e gás lacrimogênio, diretamente contra multidões. Ataques a hospitais. Há relatos verificados de forças especiais atacando hospitais, como o Hospital Imam Khomeini em Ilam, para deter manifestantes feridos e agredir equipes médicas. 2. Prisões em massa e tortura. Detenções. Mais de 2.200 pessoas foram presas em apenas 12 dias. O governo deu ordens explícitas aos promotores para que não tenham leniência nos julgamentos, que estão sendo acelerados. Dissidência nas forças. Em um caso raro, membros das forças de segurança foram presos em 8 de janeiro após se recusarem a atirar em manifestantes. Reação internacional. Pressão dos LGBTI4. O presidente Donald Trump alertou publicamente que os Estados Unidos estão prontos para agir caso o regime continue matando civis. ONU e ONGs, a Anistia Internacional e a ONU pediram uma ação diplomática urgente para interromper o derramamento de sangue. O governo iraniano justifica as ações, classificando os manifestantes como vândalos e agentes estrangeiros, mantendo a mesma narrativa de repressão utilizada em levantes anteriores. Outro ponto muito importante. Pessoal, sem água existe apagão, o governo está queimando combustível fósseis, os moradores de Teherã estão dormindo com máscara, derrotas regionais e militares. Recentes guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025, ataques diretos a instalações nucleares e militares iranianas. Queda do regime Assad na Síria, fim de 2024-2025, enfraquecendo o eixo de resistência, perda de influência sobre proxies como Hezbollah, Hamas e Houthis no Iêmen. Isso reduz o prestígio do regime e corta rotas de suprimento, financiamento. O regime iraniano está em um momento de vulnerabilidade extrema por causa da combinação de colapso econômico, interno plus protestos virando
políticos pós perdas estratégicas regionais. A ajuda de Maduro era secundária, mais logística e barter de óleo. O que realmente conta agora é a raiva popular, acumulada, e a incapacidade do governo de entregar estabilidade básica. Os protestos continuam intensos em janeiro de 2026 e analistas dizem que é o ponto mais fraco do regime em anos. Se isso virar regime change ou só mais repressão, ainda é incerto. Mas os dias estão bem complicados para Teherã. E sem precisar de Maduro para piorar as coisas. É isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Deixa seu like e seu comentário.